Eu digo que é a minha missão. O futebol feminino é minha missão porque ela transforma vidas. Mas eu quero um dia sonhar, pelo menos, que não vai ter mais essa diferença entre gêneros. Você pensa em deixar algum legado, em deixar alguma marca? O que você pensa sobre isso para o Flamengo? Foi uma das coisas que também me fez decidir vir para o Flamengo, né? Poder jogar da maneira que eu acredito que o futebol deve ser jogado. É muito complexo para você escalar um time, porque tem a preparação do atleta, tem a estratégia de jogo, tem o treino, tem talvez a conexão de uma atleta com a outra para aquele momento. Então vai muito em cima da necessidade que eu tenho. Por isso que eu falo em honestidade. Fala, nação! Saudações rubro-negras! Estamos aqui diretamente do estádio da Gávea, estádio José Bastos Padilha, um cenário muito especial no Clube de Regatas do Flamengo, abrindo mais um MengoCast, o podcast da nação, feito para a maior torcida do mundo, e falando hoje do futebol feminino do Mengão, que está cada vez mais forte, mais importante, e tendo a honra de receber hoje a primeira treinadora da história do futebol feminino do Flamengo. Ela é a primeira mulher a dirigir a equipe de futebol feminino do Flamengo. Estou falando da Rosana Augusto. Olha, ela vai contar pra gente aqui, ela tem muita história para contar e é a primeira mulher a dirigir a equipe de futebol feminino do Flamengo. Que prazer te receber aqui, Rosana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu e é uma honra, né, ser a primeira mulher a dirigir uma equipe como o Flamengo e abrir porta para outras mulheres também, quem sabe. É verdade, mas assim, é um posto realmente que envaidece, né? Ser a primeira treinadora da história do futebol feminino do Flamengo. Mas você não está aqui por acaso, você tem muita história para contar. Como jogadora, por exemplo, quantas medalhas olímpicas? Tenho 2 medalhas olímpicas, mas tem 4 Olimpíadas, né? 4 Olimpíadas. Medalhas de prata? 2 medalhas de prata. 2004? E 2008. E 2008. E 4 Copas do Mundo, é isso? 4 Copas do Mundo e uma medalha de prata em 2007. Olha só, a sua carreira como jogadora, conta aí pra gente, muito tempo atuando em vários times. Sim, é muito vasta, né, minha carreira como jogadora. Eu inicio jogando na rua com os meninos, acho que como a maioria da minha geração, e depois passo a jogar no colégio, onde um time de federação de futsal me vê e eu começo a disputar também. Isso em São Paulo, a sua terra? Em São Paulo. Ah, legal. São Paulo. E aí, por ser um pouco diferente, né, os times começaram a me fazer propostas para ir para o campo, né? Eu só jogava futsal. E aí o São Paulo foi meu primeiro clube, eu faço um teste no futebol de campo do São Paulo e aí já permaneço. Isso eu tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos de idade e a minha carreira foi muito precoce, né? Como não tinha uma quantidade tão grande de atletas no momento, então eu com 15 anos já passo a jogar no profissional de São Paulo e com jogadoras de alto nível, como Cici, Kátia Silene. Nossa. Roseli, Pretinha. Ícones do futebol feminino? Exatamente, Formiga. Que legal. E depois disso, eu já sou convocada para a seleção brasileira com 17 anos. Que show. Joguei uma primeira competição chamada Copa Ouro, né? Já fora do país, contra grandes equipes do futebol feminino, contra os Estados Unidos. Então, como eu falei, foi uma trajetória precoce, porém... Fico muito feliz de ter conseguido alcançar grandes feitos, mas foi bem dolorosa também. Ah, sim. É uma longa caminhada. E a sua carreira como jogadora até 2020? Isso, até 2020. Onde você encerrou a sua carreira como jogadora? Eu encerrei no Palmeiras. No Palmeiras. Mas antes disso, passei por diversos clubes, né, aqui no Brasil. Como Internacional? Internacional de Porto Alegre, joguei nos 4 grandes de São Paulo. Opa. Aí carreira no exterior também, joguei no SV Neulengbach da Áustria, joguei na Noruega, joguei no Lyon e no PSG também. Caramba. Em clubes dos Estados Unidos, também me sagrei campeã da Champions League pelo Lyon, olha aí, da Liga Americana pelo Sky Blue. Então, como eu falei, é uma história bem vasta e com grandes títulos, com grandes conquistas. Pois é, isso como jogadora. Aí em 2020 ela inicia a trajetória como treinadora. Exato. E também já com muita história para contar.
Com certeza. E aí, na verdade, a minha carreira inicia em 2020, mas eu já vinha fazendo cursos há muito tempo. Você se preparou para isso? Exatamente. Em 2013, eu estava na Noruega, eu fiz a licença da UEFA, foi minha primeira licença. Que bacana. Já inicio também cursos de gestão, porque eu, como treinadora, entendia que eu precisava saber um pouco de cada área. Não precisava ser especialista em nenhuma, mas que eu pudesse discutir com os integrantes da comissão técnica, da diretoria. Então eu fui fazer vários cursos antes de me tornar treinadora. Ainda era algo já dúvida. planejado, você já queria ser treinadora? Eu queria, mas eu ainda estava na dúvida entre parte técnica e gestão, que são duas coisas que eu gosto bastante. Entendi. E aí eu vou fazer outros cursos também para entender, mas o que pesou mais para mim foi a parte tática, onde eu gosto, aplicar o treinamento, criar dinâmicas para isso. Que legal. E eu acho que é um lugar que eu impacto muito mais vidas das atletas. Você vê a mudança acontecendo, elas desenvolvendo, e o tratamento de como lidar com o ser humano, não como atleta. Não dá para separar atleta do ser humano, né? Muitos fazem isso. E era uma coisa que eu tinha para mim, que eu não podia tratar atleta como máquina, que eu tinha que ter um processo mais humanizado. E isso também foi parte da minha escolha, né? Por fazer isso acontecer de uma forma mais humanizada. Que legal. E aí em 2020 eu começo a minha trajetória, de fato. E aí eu vou para o Atlético Paranaense. Começou no Furacão. Legal. Ganho o título paranaense, a gente chega muito próximo de subir para a elite do futebol, porque o time estava na A2 nesse momento que eu ingressei. Mas foi um primeiro trabalho, um trabalho muito consistente, que chamou a atenção do Red Bull Bragantino. Que aí é quando eu faço essa migração para São Paulo, né? Pelo Red Bull Bragantino. Sim. E depois também faço boas campanhas no Red Bull Bragantino, o trabalho fica muito visível, as pessoas começam a falar muito. Sim, e aí o que acontece? Recebo o convite da Seleção Sub-20. Seleção brasileira, minha gente, não é pouca coisa não, que legal. Aí recebi esse convite da Seleção Sub-20, onde tive o privilégio de ser campeã sul-americana, disputar o Mundial. Infelizmente caímos para a Coreia do Norte, que foi a campeã do torneio. Mas muito do que foi construído durante esse tempo foi muito notório. A gente saiu como uma inovação no site da FIFA, algo que ninguém fazia nem no futebol feminino, masculino, em termos de estrutura tática, de mudanças no decorrer do jogo que não aconteciam antes e passaram a acontecer. Então foi uma trajetória curta, porém de grandes conquistas, apesar do resultado não ser que a gente gostaria no Mundial, mas trouxe muita coisa para a gente relembrar, muita coisa construída a várias mãos, tanto pela comissão técnica quanto pelas atletas, e ficou para a gente que é possível inovar dentro de um processo humano e ter grandes realizações apesar do resultado, não é só o resultado. Que legal, gente. Estamos conversando aqui com a Rosana Augusto, ela que é a técnica do futebol feminino do Flamengo. E Rosana, como é que surgiu essa oportunidade? Como o Flamengo te procurou? A nação rubro-negra quer saber como foi o convite para você ser a treinadora do time feminino do Mengão. Foi um momento que o Flamengo não estava tão bem na competição, eles decidem trocar o treinador e foi muito engraçado porque eu já estava praticamente acertada com uma outra equipe, né? E também tinha uma chance grande de ir para um time dos Estados Unidos. Você pode dizer qual é a equipe? Dos Estados Unidos? Que você ia, que você tinha chance de ir? Então, aqui no Brasil, o Internacional tinha me procurado. Acredito que foram 3 dias antes. E aí eu pedi um tempo para pensar. Nos Estados Unidos também era uma equipe de Kentucky. Assim? E aí eu estava num processo, né? Que lá eles têm um processo seletivo, eu estava na última etapa. Sim. Tava eu e um treinador americano, mas com grandes possibilidades. De ser você. De ser eu. No entanto, quando eu aceito aqui o Flamengo, eu mando uma mensagem para eles e eles falaram que eles ficaram muito desapontados com eles mesmo pelo timing. Que eles gostariam muito de ter contato comigo, mas que continuariam me acompanhando porque eles gostaram bastante. A nação agradece, que bom que a Rosana está aqui. E o que te fez
optar pelo Flamengo, Rosana? E aí, nesse momento onde chegou tudo ao mesmo tempo, eu me baseei muito pelo tamanho que é o Flamengo, pela representatividade que tem, pela qualidade que o time tem de peças individuais. E eu sempre fui, desde de atleta, eu sempre almejei grandes coisas, grandes conquistas. E eu acreditava muito que, vindo para o Flamengo, eu estaria muito mais perto de ter a chance de conquistar um título brasileiro e, consequentemente, uma vaga para a Libertadores. Então foi uma das coisas que pesou muito pela camisa expressiva, mas também pelo talento das jogadores que aqui estão. Pois é, e nós conversávamos aqui antes do Mengocast, né? E falávamos de uma elite que existe no futebol feminino brasileiro, das grandes equipes que ganham títulos importantes, né? Corinthians, Palmeiras, a Ferroviária, podemos colocar assim, o próprio Santos. E você me dizia que o Flamengo ele já começa a entrar nesse patamar. Sem dúvida alguma, né? Hoje o Flamengo está classificado para as quartas de final, nós classificamos com 3 rodadas de antecedência. E hoje eu considero aí 6 equipes muito fortes que são candidatos ao título e o Flamengo está incluso nisso. Uhum. Pela grande equipe que tem, pelo que tem sido feito. Então eu acho que a gente anda num caminho muito bom. Será histórico, né? Conquistar um campeonato brasileiro, levar o Flamengo a uma Libertadores da América, seria realmente um passo à frente na história do futebol feminino do Flamengo. Sem dúvida, e essa é a nossa pretensão, né? A gente está trabalhando para isso, a gente acredita muito que é possível e a gente acredita muito também que com o apoio da nação vai ficar tudo mais fácil, né? Pois é, são mais de 45 milhões de pessoas e ela faz a diferença. Agora, no meio da sua resposta, você disse o seguinte, o que tem sido feito, né, para a gente chegar lá? O que tem sido feito? Eu acho que o Flamengo ele vem numa evolução, entendendo a importância do futebol feminino, em termos de contratações de atleta, né? Nós estamos mudando de estrutura. Uhum. Ainda, obviamente, não está da forma que a gente quer, mas existe um projeto para que isso melhore cada vez mais, Uhum. o futebol feminino sendo cada vez mais respaldado pelo clube. E eu acho que também as coisas caminham lado a lado, né? O fato de cada vez mais melhorar em termos de estrutura, de patrocínios, também isso interfere dentro de campo, é onde o time também começa a alcançar mais resultados positivos. Uhum. E a gente espera que isso caminhe de forma até mais acelerada do que está acontecendo. Uhum. A gente entende que, obviamente, o carro-chefe sempre vai ser o futebol masculino. Sim. Mas eu acho que o feminino ele pede passagem porque mundialmente tem acontecido muita coisa, né? As atletas do clube em algum momento muito próximo já tem acontecido isso, né? De virar ativos do clube, de fato, de ter as vendas. Já tem atletas de outros clubes sendo transferidas por mais de $1 milhão. Né? E aí quando você vê o futebol feminino, o tempo de preparação dessas atletas é muito curto. Uhum. E a valorização tem sido muito grande. Uhum. Então eu acho que o clube também entendendo esse processo, né, o mecanismo de solidariedade daqui a um tempo também vai acontecer no futebol feminino. Ele já acontece, sim, mas é necessário que haja essas vendas, né? Então é isso, eu acho que o clube começa também a entender que as atletas podem ser ativos do clube e o clube também lucrar com isso. Porque a gente sabe que ninguém também quer fazer nada, né, de graça, que não tem algo em troca. E eu acho que olhar com esse carinho para o futebol feminino também vai colher bons frutos num futuro muito próximo. Sem dúvida. E somos todos Flamengo, né? Exato. Vocês no futebol feminino, nós aqui na Flamengo TV, estamos vestindo a mesma camisa, né? E trabalhamos juntos. E eu tenho a impressão que esse trabalho da comunicação, essa nossa entrevista aqui, vai levar essa mensagem, esse recado para muita gente que é Flamengo, mas que ainda não acompanha tão de perto o futebol feminino, mas que com certeza vai passar a se interessar. É por isso, né? E não há dúvida que você falou do futebol masculino, mas é tudo futebol, né?
Sim. E esse impulso pode ser junto, né? Com certeza. E recentemente eu conheci o nosso presidente, né? legal. Fui apresentada a ele, o BAP, exatamente. E me acolheu muito bem. Sim. Então eu acredito muito que o futebol feminino vai caminhar para um lado muito positivo aqui no clube, em termos também de torcida, né? A gente vê cada vez mais o crescimento da nação nos acompanhando, torcendo pela gente, vibrando. E é isso que a gente quer para o futebol feminino, né? Que não é só futebol, né? Que é o futebol a gente sempre fala que é uma ferramenta que transforma vidas, né? E não só o masculino, mas o feminino também. Então eu acho que ter esse respaldo também do clube para o futebol feminino nos vai fazer melhorar como sociedade também. Com certeza. Estamos conversando aqui com a Rosana, a primeira treinadora da história do Flamengo, do futebol feminino. Muito legal, tenho certeza que você está gostando, dando aquele like, curtindo, mandando o seu comentário, ativando o sininho da notificação e se inscrevendo aqui na Flamengo TV para ajudar o Mengão. Você se inscrevendo e dando like, você ajuda o Flamengo, que é o seu grande amor, é a sua grande paixão. Agora, Rosana, em termos de elenco, né? O Flamengo, ele hoje já consegue competir e brigar com as principais forças do futebol feminino brasileiro e sul-americano? Sem dúvida alguma. Como eu falei, ao longo dos anos, se foi estruturando para isso, para que o Flamengo brigasse por título, e eu acho que hoje a gente está nessa condição, junto com mais 5, 6 equipes que possam, de fato, chegar à final e levantar o troféu. Certo. E já para esse brasileiro, né, que está aí por vir, quais são as ambições, quais as metas que você tem já num curto prazo? Hoje nós estamos classificados para a quarta de final, como eu falei anteriormente. São 2 jogos, um aqui em casa, outro fora. A gente enfrenta o Palmeiras, que é uma equipe muito qualificada também. Sim. Mas a gente acredita que é possível. Vai ser um jogo muito difícil, é um jogo muito igual. Mas você falou sobre ambição. A ambição é terminar a competição com título. Olha só. Obviamente a gente tem que passar pelo Palmeiras, depois a gente pode enfrentar, caso passe, né, Cruzeiro ou Red Bull Bragantino, e aí de repente fazer uma final com alguma das equipes da outra chave. Ou seja, pode ser um momento que vai dividir uma era no futebol feminino do Flamengo, né? Dar um passo à frente, conseguindo esse seu objetivo, essa meta, diante desse trajeto aí tão pesado que vocês têm pela frente, né? Sem dúvida. E também poder disputar uma Libertadores pelo Flamengo, né? Que é uma competição muito expressiva, a torcida gosta muito. Já entendemos bem desse assunto, hein? Né? Porque no futebol masculino profissional temos 3, no sub-20 2, agora aumentar a galeria com o futebol feminino? A gente adoraria, né? Para isso a gente tem um longo caminho a percorrer, mas a gente acredita que é possível. E aí se a gente consegue chegar numa final do Brasileiro, já está garantida a vaga para Libertadores. Que legal, que legal. E estaremos acompanhando com muita atenção e torcendo muito aqui na Flamengo TV para que isso aconteça, né? Se não for agora, um pouco mais à frente, mas a expectativa da Rosana é exatamente essa, para que aconteça nesse momento. Você percebe, com a sua experiência, com a sua trajetória no mundo do futebol, que o preconceito ele tem diminuído? Ele tem diminuído. Ainda existe muito, né? A gente vê com a internet agora, a gente tem mais acesso, mas em contrapartida a gente também vê muito mais comentários positivos do que negativos. Sem dúvida diminuiu bastante desde a época que eu jogava, mas eu quero um dia sonhar, pelo menos, que não vai ter mais essa diferença entre gêneros, que as pessoas vão poder fazer o que elas querem, ainda mais quando diz respeito ao esporte. Sem dúvida. Né? O esporte ele tem que ser de todos. Porque o esporte é vida, o esporte é saúde e o esporte é sociabilização. É verdade, né? Isso aí o esporte é o grande caminho, né? Para salvar vidas, para a inclusão social, né? A gente tem várias lições disso. E esse clube aqui que nós estamos, ele tem uma história tão marcante no esporte, né? Porque é Clube de Regatas do Flamengo, começo no remo, se tornou conhecido mundialmente com o futebol.
mas ele é uma potência olímpica, né, Rosana? Nós temos ali, por exemplo, as meninas da ginástica treinando. Aqui no ginásio tem o pessoal do vôlei, do basquete, né, e outras modalidades esportivas. Então isso também é algo muito especial na história do Flamengo. Isso é fenomenal. Eu acho que todos os clubes deveriam também ter outras modalidades. Como eu falei, apesar do carro-chefe ser o futebol masculino, a gente está falando de esporte. Exato. Né? Quando a gente fala de esporte, a gente fala de todas as modalidades, né? De pessoas que em algum momento poderiam ter se perdido na vida, mas o esporte deu a chance de viver uma vida totalmente diferente. Sim. E aí ter os esportes olímpicos aqui no Flamengo é mais um incentivo quando a gente fala de sociedade, né? Para tirar crianças da rua, para disciplinar as pessoas, para ter esse compartilhamento com outras pessoas e você ter uma vida muito mais alegre. Hoje, principalmente, as pessoas estão muito isoladas, né? Sim. Por conta do celular, da tecnologia, e o esporte te traz isso de volta, de você ter outras pessoas, ter o entendimento do que elas vivenciaram, que aquilo ali pode, de repente, te fazer melhor, né? Você passar a sua história para o outro e compartilhar isso e receber de volta pode te transformar. Então, ter os esportes olímpicos aqui no Flamengo é espetacular e eu espero que um dia possa ter em todos os outros clubes também. Com certeza, esse é o nosso Mengão, uma potência olímpica, e você acompanhando o MengoCast aqui na Flamengo TV, a mais querida. Agora, eu estava aqui antes do programa começar, observando, né, conversando com você, e você toda hora ali no telefone, falando com o seu supervisor e pensando já no jogo que vai ter amanhã com o Botafogo, e pensando no treino, aquela coisa toda. É um trabalho grande, né? É bem trabalhoso. Conta esse detalhe, essa rotina para nós, assim. É bem trabalhoso. Eu estava acostumado com a vida de atleta, né? Que era treinar, ir para casa, descansar, cuidar do corpo e da mente. Hoje o trabalho é triplicado, né? Porque você tem que gerir muitas pessoas, no mínimo 40, contando entre atletas e comissão. Você precisa ter a montagem do treino, precisa ser extremamente organizado para que as coisas aconteçam, para que tenham processos. Então, assim, é uma rotina bem difícil, assim, porque tem que chegar antes de todo mundo, né? A gente faz a nossa reunião pré-treino para ver se precisa fazer algum ajuste ou não naquela sessão de treino. A gente monta o campo, tudo isso antes das atletas chegarem. Quando as atletas chegam, já está tudo muito prontinho, né? E aí elas executam o trabalho delas, elas vão embora, a gente continua no clube para montar a sessão do treino no dia seguinte, também para entender como que foi o treino, fazermos análise de vídeo, separarmos os melhores lances para que a gente deixe tudo mais mastigadinho para as atletas e elas consigam executar da melhor forma no próximo dia. Então é uma rotina bem árdua. Você sabe que há pouco tempo, aqui mesmo nesse MengoCast, eu tive uma conversa com o Rodrigo Caio, né, que hoje é auxiliar técnico do Felipe Luiz, e ele me falou exatamente o que você está falando agora. Nossa, quando eu era jogador, eu trabalhava muito menos. Eu chegava, treinava, ia para casa, descansava, voltava, treinava, jogava. E agora não. Quer dizer, o trabalho do treinador e da comissão técnica ele é muito mais complexo, né? Sem dúvida. Na verdade, eu trabalho 24 horas por dia, né? O tempo que tem, você dorme, mas eu, por exemplo, chegou um vídeo muito tarde pra gente, 3 horas da manhã, eu acordei para fazer, junto com meus analistas, a análise do vídeo, para poder passar para as atletas no dia seguinte, que o treino era de manhã. Mas vale muito porque eu vejo como atleta, eu não impactava tantas vidas, né? Eu impactava a minha, talvez das atletas que estivessem jogando comigo. E hoje isso reverbera, né? O impacto ele é de uma dimensão grandiosa, porque eu impacto uma vida como atleta, mas essa vida da atleta impacta outras vidas, impacta a casa dela. Então ela está num ambiente onde ela se sente bem, seguro, com certeza vai impactar a vida de outras pessoas. Né? Da família, da amiga, da outra atleta lá do outro clube que de repente pensava em não jogar aqui, agora ela pensa. Então assim, a gente consegue impactar muito mais do que como atleta. Agora, Rosana, você falou no início da nossa conversa, né, que você tinha uma dúvida em trabalhar com gestão ou como treinadora por causa da parte tática, e você como treinadora, você acaba agregando isso, porque você também acaba sendo uma gestora. Como é
administrar um vestiário no futebol feminino com uma equipe da grandeza do Flamengo? Olha, confesso que tem sido mais tranquilo do que eu imaginava. Que legal, que bom, que bom. As atletas, elas têm sido muito parceiras, elas estavam sedentas por informação. Eu acho que trabalhar com mulher é muito fácil nesse sentido do quanto elas querem desenvolver. Ah, entendi. Então, isso ajuda bastante, são atletas extremamente inteligentes. Então, assim, a gestão tem sido muito fácil. Eu também me aprofundei muito em relações interpessoais, intrapessoal, para eu entender, além de tudo, como funciona cada atleta, não simplesmente tratar todas iguais, mas elogiar, criticar e desenvolver todas, talvez de uma maneira mais individualizada, né? Porque eu sempre falo, eu não posso tratar as pessoas diferentes porque elas iguais, porque elas são diferentes, né? Então, o que se sabe que a nossa construção, né, o nosso perfil, ele é construído até os 12 anos de idade, onde a gente tem o maior número de informações, aquilo ali, a nossa infância vai determinar como que a gente vai desenvolver. Então tem atletas que eu preciso falar um pouco mais áspera e desafiar essa atleta para que ela consiga evoluir. Tem outra atleta que ela vem de uma família que a família falava mais baixo e não na frente do grupo. Então eu preciso entender o perfil de cada atleta. Eu falo que treinador também precisa ser um pouco psicólogo, Sim. né? Por conta disso, porque existem as suas individualidades, embora seja um esporte coletivo. E quando você consegue se aprofundar nisso, eu acho que fica muito mais fácil conseguir extrair o 100% de cada atleta. Pois é, e é realmente uma situação que a gente conversou também, né? Porque é natural, né? Quem está jogando, pô, que legal, minha treinadora é demais. Quem não está jogando, até porque não dá para jogar todo mundo, fica de bico, pô, mereço a oportunidade. E aí é que entra uma palavra chamada sinceridade. Sem dúvida. Eu me considero uma pessoa extremamente honesta. Eu sempre falo que justo, né? Ser justo, o que é ser justa? Depende do ponto de vista, depende da ótica, né? Eu sempre dou o exemplo que o senso de justiça ele não é comum. Eu posso achar que uma certa atleta tem que jogar por conta disso, 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 e eu tenho esses argumentos. Talvez uma outra pessoa, bom, a torcida, talvez ache que a outra atleta tem que jogar por causa disso, disso e disso. Isso é muito comum, né? né? Os argumentos. Então, por isso que o meu tratamento é sempre com muita honestidade. E não considero justiça a melhor palavra para isso, mas honestidade sim, porque quando você fala de forma sincera com o atleta, talvez o porquê que ela não esteja jogando, ou talvez o porquê que ela precisa, o que ela precisa fazer para jogar, né? E não garantir nada, porque eu não posso garantir. Se você treinar bem, você vai jogar. O treino é apenas uma fatia do todo, né? É muito complexo para você escalar um time, porque tem a preparação do atleta, tem a estratégia de jogo, tem o treino, tem talvez a conexão de uma atleta com a outra para aquele momento. Então vai muito em cima da necessidade que eu tenho. Por isso que eu falo em honestidade. E eu normalmente não dou justificativa para as atletas, né? Por que que... Eu não falo para ela por que que ela está jogando. Né? Por que que você está jogando por isso? Né? E por que que eu tenho que dizer por que que ela não está jogando? Agora, se ela vier me perguntar, eu preciso ter o bom senso de falar o que ela precisa melhorar, mas isso não quer dizer que ela vai jogar, porque não é só a melhora de performance em relação a treino que vai me dizer se aquela atleta deve jogar ou não, porque há outras necessidades para que aquilo se complete, se complemente e eu possa escalar atleta para aquele jogo específico, né? Entendi. E nessa sua trajetória no mundo do futebol, você trabalhou com muita gente, né? Com certeza. Quais são as suas inspirações? Aqueles que te influenciaram mais, aqueles que você absorveu mais coisas, mais ensinamentos e moldaram a Rosana treinadora? Eu confesso que eu tenho bastante gente assim, mas no futebol o René Simões foi minha grande inspiração. Ele foi meu treinador em 2004, quando a gente conseguiu a primeira medalha olímpica. Que legal. Mas a minha inspiração maior é minha mãe, que saiu de uma vida muito difícil, propiciou tudo que ela podia para 4 filhos. E eu valorizo muito isso, porque eu venho de uma família muito humilde
onde a minha mãe luta para que todos os filhos consigam se tornar grandes pessoas, né, e poder ajudar outras pessoas. Então, minha inspiração fora do futebol é minha mãe, dentro do futebol é o René, Que legal. e no esporte é o Ayrton Senna. Seu grande ídolo é o Ayrton. É o Ayrton. E qual o nome da mamãe? Maria José. Dona Maria José. Com certeza muito orgulhosa da trajetória e de tudo que a filha conquistou, né? E ainda com muita coisa pela frente para conquistar, né? Sem dúvida. Que legal, que legal. E aí a gente percebe que isso mexe com você, né? Eu tenho a impressão de que isso no dia a dia é uma grande motivação para você, né? Sem dúvida, mexe muito, porque eu dentro de casa eu sofri muito preconceito do meu próprio pai, né? Ele não deixava eu jogar. E a minha mãe foi a pessoa que falou, não, ela vai jogar sim, ela vai fazer, isso aí, com certeza. E te deu um apoio. Sim, meu pai fazia de tudo para eu não jogar, até porque existia muito preconceito. Sim. E ele fez, na verdade, para me proteger, né? Entendi. E aí a minha mãe falou, não, ela vai fazer o que ela quiser. Não é o gênero que pode impedir de você ser o que você quer. Então a minha mãe foi muito firme nisso e eu jogo muito por conta da minha mãe, que ama o futebol, acho que tanto ou mais do que eu. Oh, que legal. Puxa vida, obrigado. Desculpa, qual o nome? Maria José. Dona Maria José, muito obrigado, né, pelo serviço que a senhora prestou ao esporte brasileiro, né? E o papai ao longo do tempo? Como é que é? Virou fã? Virou fã. Olha, que legal essa história. Foi mudando. Teve um momento que eu cheguei em casa e ele tinha vídeos, fotos, tudo espalhado assim pela casa. Que bacana. Passou a ser meu maior admirador. Qual o nome dele? João Carlos. Seu João Carlos. Mas ele já faleceu, mas Sim. Antes disso eu tive o prazer de ver a transformação do meu pai em relação ao futebol feminino e especificamente a filha dele, né? Ah, que linda história, que maravilha. E com certeza o seu João Carlos, onde estiver, ele está muito orgulhoso, né? E da filha dele, né? E teve a sabedoria, né, de perceber, né, pela influência da esposa da sua mãe, da Dona Maria, que era o melhor caminho, era a sua vocação. Muito legal, muito emocionante a sua história e a gente percebe que você é muito apaixonada pelo que você faz, né? Sou. É que isso realmente é a sua vida, né? Eu digo que é a minha missão. O futebol feminino é minha missão porque ela transforma vidas, né? E aí eu tenho algumas histórias, alguns relatos que dá para exemplificar bem, né? Eu tive atletas, por exemplo, que a mãe estava doente, que o pai tinha falecido, e aí ela conversa comigo, eu consigo ajudá-la um pouco no sentido de trazer ela um pouco mais para perto da gente, mas indicando uma psicóloga que depois indicou uma psiquiatra que fez com que ela mudasse de ideia e essa menina, ela virou jogadora profissional e hoje ela consegue estar figurando aí entre ótimas jogadoras, conseguindo ganhar o seu dinheiro, estruturar um pouco mais a família. Então assim, essas histórias de fato são muito impactantes, elas que fazem a diferença, por isso que eu falo que é uma missão construir processos diferentes, mais humanizados para essa nova geração, porque vai impactar na nossa sociedade. Nação rubro-negra, Rosana Augusto, olha, estamos muito bem servidos, né, com a primeira treinadora da história do futebol feminino profissional do Flamengo. Que bate-papo bacana aqui nesse MengoCast. Tenho certeza que você está curtindo, então deixa aí o seu like e se inscreva na Flamengo TV. Estamos aqui na sede do Flamengo, no estádio José Bastos Padilha, na Gávea. Agora, se diz muito o seguinte, o Flamengo, os times do Flamengo têm que ter o DNA rubro-negro, né? E quando se fala em DNA rubro-negro, se fala de times ofensivos e que vão para frente, que fazem gols. Como jogam as equipes, né, da Rosana? Qual é o seu DNA? Tem essa identificação com esse estilo do Flamengo? Sem dúvida, foi o casamento perfeito. Foi o casamento perfeito. Um jogo muito agressivo, né, quando perde a bola, o tempo todo buscando o gol, mas é um time que consegue envolver o adversário, mas sempre tentando finalizar jogadas. Foi uma das coisas que também me fez decidir vir para o Flamengo, né, poder jogar da maneira que eu acredito que o futebol deve ser jogado. Porque se não jogar, a galera reclama. Exatamente. Vamos para cima. Então, o DNA Flamengo é muito parecido com o DNA
da Rosana. Eu acho que tem muita coisa do Flamengo, tem muita coisa da Rosana que virou o casamento perfeito. Que legal, Rosana. A gente está caminhando aqui para o final do nosso papo e eu tenho ainda algumas situações para conversar com você. Quando você pensa em Flamengo e na sua passagem como treinador aqui, você pensa em deixar algum legado, em deixar alguma marca? O que você pensa sobre isso para o Flamengo? Sem dúvida alguma, é a maior nação, né, quando se trata de futebol. Obviamente, quero deixar legado, quero deixar meu nome na história, quero impactar mais vidas. Eu quero que o futebol feminino do Flamengo seja reconhecido mundialmente como é o masculino e que o meu nome esteja na história, né? Eu também já tenho feito isso, de criado processos que vão para além da Rosana, que são para o Flamengo, que qualquer pessoa que entrar aqui no Flamengo já sabe que essa é a identidade do Flamengo, e não somente da Rosana. Então, é essa construção que eu quero, do legado que eu quero deixar, que as pessoas não se lembrem somente que a treinadora Rosana passou aqui, foi a primeira mulher, mas o que ela deixou depois que ela passou, para mim, será uma coisa grandiosa. É verdade, para entrar para a história em Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Mengão campeão. Eu fico até arrepiado aqui, que coisa linda, hein? E eu acho, conversando com você e acompanhando o seu trabalho do futebol feminino do Flamengo, eu acho que você tem toda a razão. Está no caminho. É trabalhar e seguir em frente que, naturalmente, com muito esforço, as coisas chegarão, né? É isso que eu acredito. Eu acredito muito no trabalho que tem sido feito, né, da diretoria, no trabalho que tem sido feito pela comissão técnica e pelas principais estrelas, que são as atletas. Sim. Acredito muito que é possível. Que legal. E já tem vocês estão treinando no CFZ, não é isso? Sim. Ou seja, já estão ali na casa do Zico. Ou seja, pegando toda aquela energia ali maravilhosa. Ali tem inspiração, que é o Zico, e transpiração, que é o treino, né? Também. E ele, um exemplo de profissional, né? O Zico sempre foi isso, né? Muito talentoso, mas também um profissional exemplar, né? Sim, e que ajuda todo mundo. É uma pessoa muito gentil. Como é que tem sido essa convivência com o Galinha, assim, quando você encontra com ele? Eu não tenho encontrado muito com ele, porque ele é um cara muito ele tá lá no Japão, viajado, né? Mas é sempre muito respeitoso, assim, todas as vezes que outras pessoas do clube o encontraram, ele sempre foi muito bacana com o tratamento das pessoas. Que eu falei, teve algum momento, eu não estava ainda, mas eu fiquei sabendo, que ele fez umas batidas de falta com as meninas. Opa, que beleza! Não tem ninguém melhor para ensinar, né, a batida de falta. É verdade. Espero que elas tenham assimilado, passado a mão na chuteira dele para pegar um pouquinho, né, dessa batida. Mas sem dúvida, uma inspiração, é um ídolo e que a gente tem muito prazer de poder ter como exemplo. Rosana Augusto, eu não tenho a menor dúvida, depois desse nosso papo aqui no MengoCast, que você, que está iniciando o seu trabalho no Flamengo, começou no mês de abril, você tem tudo para estar na história desse clube. Você que foi uma jogadora histórica e que é uma treinadora já com muitos títulos importantes e uma passagem já por seleção brasileira sub-20, você tem tudo para entrar na história do maior clube do Brasil, que é o Mengão. Desejo muito sucesso para você, porque competência, né, e dedicação eu sei que você já tem de sobra para realizar esse seu trabalho e continuar com essa sua missão, como você muito bem colocou. Foi um enorme prazer conversar com você aqui, viu, Rosana? Eu que agradeço o convite, foi um bate-papo muito legal. Obrigada por me proporcionar isso. E estar no Flamengo é uma experiência diferente, né? O fato, quando eu cheguei aqui, eu já senti... É diferente, Rosana? É muito diferente. Eu cheguei aqui, meu WhatsApp não parava, meu Instagram não parava. Então, é diferente estar no Flamengo. Fico muito feliz com as suas palavras e prometo trabalhar para fazer jus a isso. Vamos, em breve vamos marcar outras edições do MengoCast com você, com as jogadoras, falando aí da sequência da temporada, do Brasileirão, da Libertadores, né? Em nome de Zico, chegaremos lá. Obrigado, querida, muito sucesso. Obrigada. Que legal, gente, que bate-papo muito bacana com a Rosana Augusto, treinadora da equipe de futebol feminino do Flamengo aqui no MengoCast. Eu tenho certeza que você curtiu, então vai deixar
aquele like. Nossa edição aqui muito especial, direto do estádio do Flamengo na Gávea, o estádio José Bastos Padilha. Valeu, nação! E saudações rubro-negras.